Lembra daquela sensação? Sábado à tarde, o cheiro de pipoca no ar e a fita velocidade de hemossedimentação Requiem alugada na mão era um ritual. Um portal para mundos cheios de explosões, heróis icônicos e frases de efeito que a gente repetia a semana inteira. Os anos 90 foram a era de ouro do cinema de ação. Uma época que moldou nossa imaginação. Mas e se eu te dissesse que alguns dos filmes que a gente mais amou foram mutilados? Que a versão que vimos não era a que o diretor sonhou? Se você, como eu, sente uma saudade profunda dessa época, se inscreve aqui no canal. A gente precisa conversar sobre isso. Prometo que vai valer a pena. A gente não ia ao cinema só para ver um filme. A gente ia para viver uma experiência e os diretores, os visionários por trás da câmera, tinham uma história para contar. Uma história crua, intensa, às vezes até mais sombria. Só que aí entravam os estúdios. Com medo de perder bilheteria, com a tesoura na mão, eles picotavam as cenas, suavizavam a violência, cortavam diálogos importantes. Tudo em nome de uma classificação indicativa mais baixa. O resultado? Filmes que poderiam ser obras-primas acabaram se tornando apenas bons. E hoje, vamos abrir essa caixa de Pandora. Vamos resgatar a alma perdida de alguns gigantes dos anos 90. Vamos começar com um que dói no coração. Duro de Matar, A Vingança. A gente ama o John McClane. Ele é o herói improvável. O cara normal no lugar errado, na hora errada. No terceiro filme, a dupla dele com o Samuel L. Jackson é simplesmente genial. A química, as provocações, a tensão, é perfeito. Mas o final, aquele final que a gente viu com o Simon Gruber explodindo no helicóptero, é meio apressado, né? Parece que faltou alguma coisa. E faltou mesmo. O diretor John McTiernan filmou um final alternativo completamente diferente. Um final muito mais sombrio e pessoal. Imagine só, meses depois dos eventos do filme, McClane, já expulso da polícia, encontra Simon Gruber num bar na Hungria. O ouro foi roubado. A vingança foi completa. Simon tá tranquilo, vitorioso. A conversa entre eles é tensa, psicológica. McClane força Simon a jogar uma roleta russa com um Lonka Fogats disfarçado. É um jogo de nervos. Uma conclusão muito mais alinhada com o cansaço e a amargura que o personagem vinha acumulando. Esse final transformaria o filme. Deixaria de ser apenas mais uma aventura de ação e se tornaria um estudo sobre vingança e trauma. Mas o estúdio achou pesado demais. Preferiram a explosão genérica. E nós perdemos a chance de ver a verdadeira conclusão da jornada de McClane naquele filme. Agora, vamos para outro clássico que sofreu na sala de edição. O Corvo. Um filme que já nasceu de uma tragédia, com a morte do astro Brandon Lee durante as filmagens. A atmosfera gótica, a trilha sonora marcante, a história de amor e vingança. Tudo isso criou um filme de culto instantâneo. A gente se conecta com a dor de Eric Draven. Mas a versão que chegou aos cinemas não era a história completa. Havia um personagem essencial, que foi quase inteiramente cortado, o Skull Cowboy. Ele era uma espécie de guia espiritual para o Eric. Um personagem que explicava as regras do seu retorno do mundo dos mortos. Ele avisava que se Eric se desviasse de sua missão de vingança, ele perderia seus poderes e sua imortalidade. Isso adicionaria uma camada extra de urgência e perigo à jornada dele. Uma cena crucial foi cortada. Depois que Eric salva Sarah da gangue de Tintin, o Skull Cowboy aparece e o adverte. Ele explica que, ao salvar a Sarah, ele sentiu a dor dela, o que o tornou vulnerável. Essa cena não só aprofundaria a mitologia do Corvo, mas também daria muito mais peso ao confronto final. O estúdio achou que o personagem deixava o ritmo lento, e assim, uma peça fundamental daquele universo foi arrancada. E quem não se lembra de Jean-Claude Van Damme no auge da sua forma? Em Soldado Universal, ele e Dolph Lundgren são soldados mortos e reanimados, máquinas de matar perfeitas. A premissa é fantástica, a ação é brutal, mas o diretor Roland Emmerich, o mesmo de Independence Day, tinha uma visão bem mais satírica e violenta em mente. Ele queria fazer uma crítica à guerra do Vietnã e à desumanização dos soldados. O filme original era muito mais gráfico, com mais humor negro
e um tom bem mais cínico. O estúdio, no entanto, ficou apavorado. Eles cortaram mais de 30 minutos de filme, cenas de violência extrema, piadas mais ácidas e até mesmo um final diferente onde a revelação sobre a identidade do personagem de Dolph Lundgren era muito mais chocante. A versão de Emmerich era um filme de ação com cérebro, uma provocação. A versão do estúdio virou um filme de ação divertido, mas muito mais simples. Eles lixaram todas as arestas, removeram toda a personalidade controversa e nos entregaram um produto mais palatável, mais fácil de vender. Mais uma vez, a visão do artista foi sacrificada no altar do lucro. Vamos falar de Alien 3. Alien 3. Talvez o caso mais famoso e doloroso de interferência de estúdio dos anos 90 da David Fincher. Antes de se tornar o mestre dos suspenses que conhecemos hoje, foi contratado para seu primeiro longa. Ele tinha uma visão sombria, nihilista, quase religiosa. Um filme sobre fé, desesperança e sacrifício, ambientado numa prisão espacial habitada por monges fanáticos. A Ripley careca, o tom opressor. Os resquícios dessa visão estão lá, mas o que vimos foi uma sombra pálida do que poderia ter sido. O estúdio interferiu em absolutamente tudo. O roteiro foi reescrito dezenas de vezes, até mesmo durante as filmagens. Fincher não tinha controle sobre o elenco, sobre as cenas, sobre nada. Ele queria um filme lento, atmosférico, aterrorizante. O estúdio queria um filme de monstro com mais ação. Eles mandaram refilmar cenas, cortaram arcos de personagens, mudaram o design do Alien. Foi uma batalha constante. O resultado é um filme confuso, com um tom inconsistente, que tenta ser duas coisas ao mesmo tempo e não consegue ser nenhuma delas direito. David Fincher renegou o filme e até hoje se recusa a falar sobre ele. Em 2003, lançaram uma Assembly Cut, uma versão montada a partir das anotações originais, que restaura 30 minutos de cenas e se aproxima mais da visão de Fincher. E é um filme muito superior. É a prova de que, às vezes, o maior monstro não é o xenomorfo, mas sim o executivo com a tesoura na mão. Essas histórias nos mostram que o cinema é uma arte frágil. Uma visão, por mais brilhante que seja, pode ser distorcida, diluída, arruinada. Nós, como público, formamos uma conexão emocional com esses filmes, com esses personagens. Eles fazem parte da nossa história, da nossa nostalgia. E descobrir que essa memória foi, de certa forma, manipulada, é um pouco triste. Nos faz pensar em quantas outras obras-primas em potencial foram perdidas para sempre na sala de edição. Quantos finais geniais foram trocados por explosões vazias. É uma viagem no tempo agridoce, não é? Rever esses clássicos com um novo olhar, imaginando o que eles poderiam ter sido. É como encontrar uma foto antiga e perceber que alguém cortou uma pessoa importante dela. A imagem ainda é boa, ainda traz boas lembranças, mas a gente sabe que está incompleta. O cinema de ação dos anos 90 foi barulhento, explosivo e, acima de tudo, tinha um coração enorme. E mesmo que alguns desses corações tenham sido feridos pela edição, eles ainda batem forte na nossa memória. Obrigado por embarcar nessa jornada nostálgica comigo. Se você sentiu essa pontada de saudade, se você se lembrou de alguma tarde assistindo a esses filmes, deixe seu like e, mais importante, se inscreva no canal. A gente tem muito mais fitas velocidade de emosseguição para rebobinar juntos. Até a próxima!